Eu vou conversar com Eli Sassi, que é coordenador do Ambulatório Integrado de Transtorno de Personalidade do Impulso, do Instituto de Psiquiatria, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Eli, diz para mim o que muda hoje quando se trata um paciente com um transtorno de borderline. Essa pessoa que tem um transtorno, assim, hoje, né, eu gosto muito de falar que é uma pessoa mesmo, né, que ela sofre bastante, às vezes pelo sofrimento dela faz outras pessoas sofrerem. Ela hoje tem um tratamento. Durante muito tempo, personalidade era vista como alguma coisa que não mudava, o indivíduo nascia e ia ficar assim o resto da vida. Então aquela pessoa que era geniosa, ia ser sempre geniosa, aquela pessoa que não tinha talvez assim a habilidade de se relacionar, ia continuar assim o resto da vida. Hoje a gente dá uma ideia de algo que é transitório. Com esse modelo de personalidade onde existe um temperamento, algo que a pessoa nasce, ele herda alguns traços dos pais, né, da família, junto com alguma coisa que começa a ser formada quando ele nasce e vai deixar de ser formado só quando ele morre, a gente tem uma ideia de algo que sofre modificações durante o tempo, né? Se a gente tem essa ideia que algo pode ser mudado, a gente pode ter a ideia também que um tratamento exista para algum tipo de transtorno, a ponto o paciente depois de um tempo não preencher mais assim o critério que o pessoal chama para esse tipo de transtorno borderline. Tá, ok. E isso pode interferir na individualidade? Isso pode mudar a individualidade dessa pessoa? A gente vai pensar que o indivíduo ele está sempre em construção nesse modelo também, né? Então não vai mudar. Basicamente ele vai ser um indivíduo que vai sofrer menos e vai causar menos sofrimento. É como se alguma coisa muito ruim que acontecia na vida dele deixasse de acontecer. O indivíduo é o mesmo, só que um indivíduo mais adaptado. Muito já se falou sobre o transtorno de borderline, mas existem sintomas diferentes, características diferentes dessas pessoas? O pessoal dá o diagnóstico hoje, eles precisam pegar 5 de 9, então tem 9 sintomas mais, 9, vamos dizer assim, funcionamentos, 9 traços, né? 9 e 5 só a gente consegue ter esse transtorno, né? Então imagina quanta combinação pode ter se você pegar 5 de 9. E isso não para por aí, né? Dizer que uma pessoa tem um transtorno de personalidade já é importante, ou dizer que não tem também é tão importante quanto, né? Mas o quanto talvez seja mais importante. Imagine um traço desse com uma dimensão, ele pode ser desde um traço leve até um traço muito exacerbado. A combinação, então fica uma combinação extremamente grande, assim, a capacidade da gente ter um paciente igual ao outro é praticamente zero, né? Faz muito tempo que eu atendo, eu nunca vi um igual ao outro, né? Isso dá uma ideia da pessoalidade, que existe realmente assim, uma ideia de um rótulo para uma pessoa que tinha que ser desfeita. A ideia toda é que, à medida que a gente conhece o próprio paciente, ele vai ficando muito diferente. Tá. E isso eu acho que traz também uma ideia de uma forma de atender muito pessoal. O encontro com uma pessoa muito mais do que o encontro com um diagnóstico. O tratamento ele é bem personalizado mesmo. Sim, sim. Mas existem sintomas que são mais latentes, mais claros, de que essa pessoa precisa de um acompanhamento? Eu acredito que o sofrimento é o grande termômetro, né? O quanto que a pessoa sofre, o quanto que ela está sofrendo. O quanto ela faz sofrer. Fazendo sofrer outras pessoas perto, né? O quanto que a pessoa está sofrendo pode ser um motivo até para ela procurar o tratamento. O quanto que outras pessoas veem que ela causa sofrimento também pode, né? Tanto que é uma doença que em alguns momentos ela é meio silenciosa, ela passa meio com alguma coisa do desenvolvimento natural das pessoas, né? Ela é um adolescente rebelde, mas a gente vai ver dentro da média lá, funciona um pouco diferente do adolescente rebelde mesmo, né? Qual que é o perfil dessas pessoas? Das pessoas que passam por esse transtorno? São mulheres, são jovens? Qual é a faixa etária? O que a gente vai pensar em diagnosticar o transtorno é no final da adolescência e início da idade adulta. Por uma questão ainda social, eu acredito que tem essa característica da criação da mulher, da criação do homem, né? Por uma questão, assim, basicamente, eu acho que às vezes estatística também de quem procura mais o atendimento. Hoje a gente sabe que mulher tem mais o transtorno, né? Quase assim, né? Cada 4 pessoas, 3 são mulheres. Tem mudado um pouco isso, né? Eu tenho percebido que os homens têm procurado mais o atendimento também. A patoplastia, quer dizer, a forma da doença se apresentar por toda a questão social, ela é um pouco diferente também. Em algumas situações, assim,
eu acredito até que a gravidade do transtorno ela tem uma tendência a ser maior no gênero do homem. Eu acho que a possibilidade da cobrança social em algum nível também não deixar um indivíduo menos grave aparecer, isso também vira como um viés, é um viés, né? Então vai chegar um paciente muito grave pra gente, né? Esse paciente chega normalmente sozinho ou acompanhado? É dos dois, né? É comum ele vir acompanhado, mas ele vem acompanhado assim, porque ele deixou alguém trazê-lo, né? Mesmo que ele fale assim, eu não estou a fim de tratar, não estou a fim de ser tratado, quem me trouxe... Vim porque minha mãe me trouxe. Isso, tem uma parte dele que está afim, ele percebe, a questão toda é que o paciente ele percebe o sofrimento. Essa pessoa sofre e tem uma ideia que alguma coisa na forma dela funcionar pode estar causando isso também. Não é só a ideia do outro, né? Tem muita racionalização a respeito disso, a culpa é do outro, a ideia de culpar o outro ela é uma ideia superficial. Normalmente a pessoa tem uma crítica mínima assim, do quanto que ela participa desse momento da vida dela de sofrer. Mas ela não acha que o que ela faz mal pro outro? Isso eu acredito que tem a ver com a gravidade mesmo, né? Dependendo da gravidade, é muito diferente. Inclusive, assim, o tratamento de uma moça ou de um rapaz que chega assim, olha, não tem homem, não tem mulher pra mim. De verdade tem uma questão assim, que esse daí é mais pouco acessível do que aquele que fala assim, olha, eu faço alguma coisa que eu faço as pessoas em mim, sabe? Então tem então vai desde esse que tem essa percepção até aquele que tem uma percepção muito pequena em relação ao quanto que o comportamento dele participa do distanciamento das pessoas. Grande parte desses pacientes eles têm muito medo de ficar sozinhos, de ser abandonado, assim. É quase uma relembrança, talvez um momento que ele era criança, que se fosse abandonado, possivelmente não ia sobreviver, ia morrer, né? Então a percepção do motivo do abandono, ela pode ser, eu acho que inclusive assim, bastante assim, indicativa do quanto que esse paciente ele está sabendo que a doença é alguma coisa que é dele também, né? Mas esse abandono nem sempre é real, às vezes é uma percepção que ele tem e que não é real. O rapaz ele vai pro encontro, né, marcou com uma outra pessoa e essa pessoa atrasa. Então é só um atraso. Ele já começa a imaginar que essa pessoa está com outra pessoa, já tá se interessando por mais outras pessoas, não só por ele, e que de repente ele está abandonado já. Então isso realmente é imaginário mesmo, né? Existe aquele que meio que prevê que o abandono vai acontecer, porque depois de tanta briga, a relação às vezes ela não aguenta mesmo, né? A tolerância é algo que tem limite, né? A paciência tem limite, a avó da gente já falava isso, né? Então essa ideia da paciência ter limite, ela é detectada. O paciente é inteligente, não é um paciente que não tem essa capacidade de perceber o que está rolando. E ele às vezes abandona antes do abandono acontecer. Então existe também uma questão dele terminar, porque parece que é mais sustentável o abandono ou o rompimento de uma relação que o paciente provoca do que o outro, né? Eu vou embora porque eu quis, não porque não me quiseram. Isso é mais tolerável, inclusive. A grande maioria, eu não gosto de generalizar, como se eu estava falando que no fundo eles são diferentes, né? Cada um é uma pessoa única, né? Mas é muito visto isso, o medo de ser abandonado, quer dizer, o medo de ser sozinho, que é quase uma relembrança de quando muito criança, se for abandonado, morre. Se for abandonado, não tem condição de sobreviver. E como é feito o tratamento? O tratamento basicamente é terapia mais medicação, né? A terapia é o centro do tratamento, no meu modo de perceber isso e percepção também de outras pessoas que tratam. Durante um bom tempo eu tive um dilema, assim, será que é importante dar esse nome para tratar? Eu imagino que se não der o nome, a pessoa vai ter muita dificuldade até de clarificar para os familiares o que fez ele sofrer, o que ele fez ele... Mas por outro lado, isso pode também amarrar essa pessoa o resto da vida, ele vai ser borderline. Eu procuro falar que a pessoa está borderline, já que é para dar um nome, né? Tanto que tem muito trabalho que mostra hoje que depois de uns anos assim, de tratamento, ele não vai preencher tantos critérios quanto ele preenchia antes, né? E também se a gente consegue mensurar isso, existem testagens que são... testagens que vão fazer a ideia da dimensão de alguns traços que esse paciente tem. Tem atenuação desse traço também. Então o tratamento ele é eficaz
tanto na diminuição da intensidade do traço como na existência deles, né? O paciente, depois de um tempo, eu acho que se a gente pensar bem, não vai preencher mais critério para algum transtorno borderline. Então ele não é. Então eu acho que eu fiquei no meio do caminho. Uma época que eu falava que não devia tanto dar o diagnóstico, hoje eu passei por uma época onde o diagnóstico foi muito importante. Hoje eu acho que isso, dentro da prática, até o que eu tento falar para o pessoal que atende, né, é dar a ideia que existe uma transitoriedade. O indivíduo está borderline, mas pode ser que ele não fique tanto tempo assim, não é alguma coisa que vai ser tão definitiva, né? Se a gente pensar bem, ficar sozinho é um negócio chato para qualquer pessoa, né? Nós conversamos com Elei Sassi e gostaria de convidá-los para o primeiro simpósio de personalidade de borderline, De Perto Não É Tudo Igual. O simpósio acontece no dia 9 de dezembro, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e mais informações pelo telefone 2661-7288.